Olá, minha gente, mais um dia de leitura, mais um texto sagrado, mais uma oportunidade de ter a instrução da palavra de Deus, e eu quero te convidar a que você jamais se descuide da leitura. Querendo e podendo, envie esse vídeo para alguém, para alguma pessoa, para um amigo. Dá uma curtida, dá um comentário aí. Isso serve para nos ajudar aqui, tá bom? Vamos orar? Querido Senhor, nós queremos te agradecer. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, obrigado por essa tarde, obrigado pelos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a compreender e sermos alimentados. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 19. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fosse batizado então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho por toda a comunidade. Paulo, então, afastando-se deles e tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam, praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Os garotos aqui começaram a, em nome de Jesus que Paulo prega, a ordenar que os demônios saíssem. Um desses demônios injuriou-se, né? Que tem coisa que nem o demônio aguenta, né? Ele disse: eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Avançou sobre eles, bateu neles, tirou a roupa deles e eles fugiram pelados na rua. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu, no seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu vá a Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto,
ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, mas como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: Grande é a Diana dos Efésios. Olha só, esse Demétrio aqui, ele era o cara que confeccionava, né? Ele organizava ali os ídolos, os amuletos da deusa Diana, que era o templo que rendia muito lucro para aquele povo, né? E aí ele disse: olha, esse tal desse Paulo aí, ele está trazendo um evangelho dizendo que esses deuses não têm utilidade nenhuma. Então ele está colocando em risco a nossa condição financeira, o nosso enriquecimento. A gente precisa reunir-se e avançar contra essa situação. Nós precisamos tomar uma posição. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. As pessoas são manipuláveis, né? A maioria não sabia nem por que estava ali, mas estavam gritando, estavam protestando. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto. Quando os judeus o impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas sem parar: Grande é a Diana dos Efésios. Até que ponto vai a idolatria, né? Meu Jesus amado. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhe: Caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Porque esses homens que aqui trouxeste não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra ele, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular, conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E nesse caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E tendo dito isto, desfez a assembleia. Bom, esse secretário aqui, né, chegou na hora certa. Ele foi e disse: gente, esse povo não está falando contra a deusa, eles não estão roubando o templo. Essa deusa tem uma história. Se eles estão achando que os lucros estão sendo ameaçados devido a essa pregação deles, ele que procure as autoridades cabíveis
E ele que procure os tribunais e façam as suas, e apresentem ali as suas denúncias. Mas nós não podemos instigar o povo e agir desta forma contra essas pessoas. Para você ver como de todos os lados, de todas as formas, o inimigo tenta, o inimigo instiga pessoas, ele petrifica o coração das pessoas, ele promove calúnias, ele promove inimizades, porfias, ele promove questões de todos os lados, justamente para tentar impedir que a mensagem do Evangelho seja pregada. Por que eu tiro um tempo da minha vida para apenas ler o Novo Testamento, apenas ler as Escrituras? Porque eu sei que cada coração que ler as Escrituras, ele nunca mais se torna a mesma pessoa. Cada pessoa que ler as Escrituras de forma simples e prática, ele nunca mais é a mesma pessoa. Só pelo fato de ler aqui as Escrituras. É impossível alguém ler as Escrituras com o coração totalmente desarmado de qualquer preconceito para a vida dele não mudar. Eu desafio você. Quando ler essas Escrituras, desarme seu coração de qualquer preconceito. Apenas leia e você verá que o Espírito vai falar com você. Que Deus abençoe. A gente se encontra amanhã.